Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Analogia segundo o Cardeal Caetano. Eu me chamo Carlos Alberto, para quem não me conhece, e nas próximas aulas nós percorreremos um longo caminho em relação aos pontos principais da obra do Cardeal Caetano, especialmente a sua doutrina analógica. Então eu espero que vocês aproveitem a viagem e aproveitem especialmente essa aula, e eu agradeço desde já quem pôde prestigiar esse curso, que não é fácil e também, ao mesmo tempo, oferece um certo desafio à inteligência. Pois bem, em relação ao conteúdo desta aula, eu já tinha elencado alguns tópicos que, inclusive, foram anexados junto ao material de divulgação deste curso. A sinopse desta aula também foi divulgada no grupo do WhatsApp que vocês estão. Então, eu imagino que vocês já tenham mais ou menos uma ciência dos assuntos que serão comportados aqui, não tanto em relação ao conteúdo, mas pelo menos em relação aos tópicos que serão abordados aqui. E antes de entrar no tópico 1 desta aula, que é a posição do Cardeal Caetano em relação à condição epistêmica da metafísica, eu queria deixar mais ou menos claro que algumas dificuldades podem aparecer em relação ao entendimento de alguns conceitos. Esta aula será uma introdução ao tema e ela servirá como que uma base em relação às outras aulas, segundo o qual as outras aulas vão se desenvolver. Então, se vocês não entenderem bem algum conceito, se algum conceito parecer um tanto obscuro, difícil de entender, não se preocupem, porque esses conceitos depois serão retomados e reexplicados por mim à luz dos novos contextos que eles aparecerem. Então é normal ter certo estranhamento, especialmente quem não tem um contato muito próximo com a filosofia escolástica. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, não se espantem, não se desesperem, porque é normal. Eu prometo que nas próximas aulas, pelo menos, esses conceitos vão ficar melhor, serão mais fácil de gestão, por assim dizer, do que agora. Até porque esta aula, apesar de introdutória, ela já começa com uma pancada, né? Com vários assuntos difíceis de alto escalão da metafísica atomista. Então é normal ter dificuldade, é normal não entender numa primeira vista. Então não se desesperem, porque, repetindo, é normal. Antes de ir para o conteúdo, eu preciso dar mais um recado rápido para vocês em relação à bibliografia fundamental do curso. No drive do curso, que está na descrição do grupo do WhatsApp, vocês irão encontrar uma pasta chamada Bibliografia Fundamental. Nesta bibliografia fundamental, eu irei colocar tanto artigos como também livros aqui comentados. Então, se vocês depois quiserem procurar ou acessar esses conteúdos, vocês podem ir nessa pasta que vocês irão encontrar tanto livros como artigos que são aqui mencionados por mim durante o curso. E na pasta das aulas, que vocês também vão encontrar quando entrarem no drive do curso, eu vou disponibilizar resumos por escrito das aulas, que, por sua vez, conterão traduções dos autores aqui mencionados. Então, vocês vão ter tanto uma pasta de bibliografia fundamental, onde vocês poderão ter acesso, por exemplo, a algumas obras do Cardeal Caetano que eu aqui vou mencionar, como também, em relação às aulas, eu vou disponibilizar resumos por escrito que também conterão traduções de alguns trechos de algumas obras que eu aqui vou mencionar. Então, este é o recado importante, e agora nós podemos finalmente dar início ao curso. Caetano ante a condição epistêmica da metafísica. O que significa este problema e por que o Cardeal Caetano esteve tão preocupado em resolvê-lo? Nós sabemos que o primeiro a propô-lo de forma decisiva e até mesmo como ataque foi Duns Scott
contra os que supostamente defendiam uma analogia doente, como Henrique de Genf e o seletivosismo. Mas até Duns Scott, os escolásticos tinham uma ciência mínima, pelo menos, das condições requeridas para que a metafísica seja uma ciência acessível aos esforços humanos. Esforços discursivos que partem de princípios, premissas até conclusões e que estão enquadrados sob o parâmetro natural, daquilo que o homem mesmo consegue atingir com a sua eficácia, com a sua força natural, que por sua vez não exige nem demanda nenhuma graça ou auxílio da parte de Deus. Nós também sabemos que a resposta de Duns Scott a este problema é assumir uma univocidade doente. Uma univocidade lógica suficiente ao princípio de contradição e que repeliria qualquer falácia de equivocidade nos silogismos. E também uma univocidade metafísica, uma contração idêntica da razão de ente para todas as noções inferiores, segundo os quais a noção de ente, que é transcendental, abarca. E esta univocidade seria metafísica. Ela se daria por parte das coisas. E esta univocidade seria a ponte de ligação entre Deus e o criado. Ponte esta que, obviamente, não descamba num panteísmo, mas que torna possível a predicação de nomes que nós abstraímos das coisas a Deus. E isso tudo só é possível por conta desta univocidade, por conta de que o nome ente é unívoco tanto a Deus como ao ente criado por Ele, ao ente finito. Então, o problema da condição epistêmica da metafísica passa pela seguinte analogia. A metafísica é como a subida em um monte. É como a subida em uma montanha. E esta subida exige certas ferramentas, certos instrumentos, exige certas pontes que tornam possível o homem ascender de conceitos que estão mergulhados no ente sensível, nas coisas que têm matéria e forma, até noções que, de modo algum, possuem substrato sensível, como a noção de Deus, como a noção de anjo, como a noção de ato e potência e outras noções metafísicas que prescindem qualquer substrato sensível ou material. Então, a metafísica se compara assim à subida num monte, e esta subida precisa de ferramentas, precisa de pontes, precisa de mecanismos que sejam possíveis ao homem, que por sua vez possibilitem que ele saia do âmbito da física geral, de conceitos muito ligados ainda à matéria inteligível comum, à pura inteligibilidade, ao puro ser inteligível. E esta subida, segundo Duns Scott, só é possível através de uma ferramenta, só é possível através de uma ponte, que é justamente a sua univocidade. Se o ente não for unívoco a Deus e ao criado, então a metafísica não é possível. Nós ficaríamos presos no âmbito da física geral e jamais poderíamos construir uma ciência do suprassensível por excelência. Então, um projeto de teologia natural seria falido desde já, segundo Duns Scott. É este autor que colocou este problema de forma muito explícita, e a partir dele os escolásticos passaram a considerá-lo como um problema muito relevante em relação à construção dessa ciência que nós chamamos de metafísica.
a ciência do ente enquanto ente. Então, todos os méritos a Duns Scott, apesar de ser um adversário de Santo Tomás, ele teve lá os seus méritos de colocar uma discussão, colocar um locus que até então eu não diria que era esquecido, mas que não era tão debatido e tão desenvolvido como depois foi por conta dele. E o cardeal Caetano está preocupado com este problema de Duns Scott. Ele crê que o locus da discussão proposto pelo franciscano está correto. Este problema existe e ele precisa ser resolvido de alguma forma. Mas como resolvê-lo? E como escapar das objeções de Duns Scott e da sua necessidade em relação ao univocismo da concepção ou do conceito de ente? Como, ao assumir o problema, se escapa também da conclusão daquele que propôs o problema? Esta é a grande preocupação do cardeal Caetano, e é sob esta questão que as suas obras em relação à noção de ente se desenvolvem. Em assumir o ponto de vista escotista sobre o problema, só que não assumir exatamente a solução ao problema. Porque o cardeal Caetano é um tomista. Obviamente ele não aceitaria uma univocidade entre Deus e o criado, mas ele aceita pelo menos o ponto de partida da metafísica, este problema a ser resolvido e segundo o qual a metafísica precisa ser de alguma forma filtrada para que seja possível a razão especulativa, justamente. Por consequência, a metafísica exige aquilo que os escolásticos, pegando de empréstimo o termo dos neoplatônicos, chamam de via ascensus, de uma via de ascensão dos conceitos abstraídos das coisas sensíveis, da quidditas rei materialis, das essências das coisas materiais, até o ente transcategorial, até o ente transcendental, o ente comuníssimo, que é justamente o objeto formal da metafísica. Então, o homem sai do ente categorial que envolve essas essências das coisas materiais. O ente categorial, por sua vez, é dividido nas 10 categorias de que fala Aristóteles, e sobe justamente a metafísica como ciência do suprassensível. E esta ponte só é possível, segundo o cardeal Caetano, com a analogia, segundo Duns Scott, com a univocidade, segundo Aurélio e segundo Caprelo, também Maimônides, com a equivocidade. Então são posições distintas em relação ao mesmo problema. O cardeal Caetano vai adotar a analogia, Duns Scott a univocidade, Aurélio e Maimônides a equivocidade. Ainda em relação à metafísica como ciência da razão especulativa, vocês podem estar se perguntando: mas Carlos, o que é ente categorial? Mas Carlos, o que é ente transcendental? Acalmem-se. Antes de entender esses conceitos, é preciso antes compreender o que concebem os escolásticos pelo nome ente, o que entendem pelo nome ou pela voz ente. Ente, do latim ens, é o particípio do verbo esse e significa o que é ou o que tem ser, ou a coisa que tem o ser, assim como o estudante, aquele que estuda, o amante, aquele que ama, etc. A explicação do significado pode ser feita como para qualquer particípio presente. Estudante, por exemplo, pode significar o mesmo exercício ou o mesmo ato de estudar, aquele que estuda aqui e agora, ou a condição, ou seja, alguma situação proveniente de um exercício normal onde o estudante é aquele que tem a profissão de estudar, embora não esteja estudando aqui e agora. Se estudante é levado de acordo com o exercício ou ato de estudar, ele é considerado como particípio ou propriamente como aquele que expressa o estudar no exercício.
Se for tomado como a condição geral de algum homem, é tomado nominalmente, ou seja, como um nome onde estudante significa o que tem a profissão de estudar, embora não esteja de forma necessária estudando aqui e agora. E na gramática nós também fazemos essa distinção, como por exemplo, quando nós dizemos o amante da virtude e aquele que ama a virtude. Aquele que ama a virtude indica um amor atual pela virtude, enquanto o amante da virtude indica um amor habitual que às vezes pode faltar, já que o amor aqui é tomado num sentido nominal que não expressa o amor no exercício. Da mesma forma, isso acontece com a noção de ente. Ela pode ser tomada nesses dois sentidos, tanto como particípio, como enquanto nome. O ente tomado como particípio indica o ato de ser, isto é, o S como exercido ou atualmente possuído por certa coisa. Já o ente tomado como nome indica a coisa em relação ao ser, onde o ente tomado no sentido nominal é dito de algo que tem ser ou aquilo, isto é, a essência que se refere ao ser, assim como o estudante é aquele que tem a função de estudar e a ela se refere. Então percebam essa distinção muito importante para os escolásticos. O ente, como nome, indica essência, que se refere ao ser, assim como estudante é aquele, essência, que tem a função de estudar e a ela se refere. Já o ente tomado como particípio indica o ato de ser, isto é, o S como exercido ou atualmente possuído por certa coisa. Distinção importantíssima. Então, ente igual a uma noção plexa ou um sínolo de essência e ser. E, quando o ente é tomado como particípio, o ser é notado e a essência é conotada. Quando o ente é tomado num sentido nominal, a essência é notada e o ser é conotado. E quando tomamos o ente como nome, ele indicaria justamente a ideia de todas as coisas, né? Então, o ente como nome significa a essência, aquilo que, ou o princípio segundo o qual todas as coisas são. E, neste caso, o ser seria com significado. Só que esta correlação com significado de implicação de essência e ser pode ser dupla no pensamento escolástico. Primeiro, se a correlação é simplesmente significada, pensada apenas pela simples apreensão, nós temos um conceito ou uma noção pura de ser. E essa noção, segundo o cardeal Caetano, é obtida pela abstração das coisas existentes e sensíveis. E é, também, segundo ele, uma abstração formal e não total, e consiste em as coisas são ou possuem ato de ser, o intelecto abstrai das coisas o mesmo ato de ser ou essência, que é uma forma de ser, e então forma um conceito que é expresso por um particípio substantivado, ou seja, pelo nome ente. Se a abstração com a qual se tem essa noção fosse total, segundo Caetano, só explicando mais um vetor do pensamento dele, sempre haveria algum sujeito material intraempírico no conceito, tal como acontece, por exemplo, com a abstração na noção de vivente, de animal, do homem, suas notas individuantes. Agora, em relação à correlação, a segunda correlação com significado, se a correlação com significado é exercida enquanto se afirma o ser de alguma coisa, nós temos o juízo, né? Como, por exemplo, Pedro existe, Pedro é branco, Pedro é homem, o homem é animal, a virtude é amável, etc. Como pode ser visto no exemplo, o verbo cópula significa
em casos assim, muitas coisas e uma só coisa. Por exemplo, no primeiro julgamento, no primeiro juízo, Pedro é, o verbo cópula significa simplesmente ente, ou ser ente, ou existir, o exercício de ser. No segundo e terceiro juízos, significa o exercício de estar sobre a brancura ou sobre a humanidade. No quarto e quinto juízos, significa o exercício de estar sobre a animalidade, a virtude e sobre a bondade. Só que, enquanto Pedro é a coisa concreta ou concretamente existente, homem e virtude são conceitos que estão sós na mente. Ou seja, não são algo realmente concreto, mas podem ser. Daí que no quarto e no quinto juízos, indica um certo exercício de ser, só que este exercício de ser não é atual, mas sim possível. Disto se segue que o exercício do ser no juízo expresso é real ou possível, de onde o ente real pode ser ou atual ou possível. Então, a cópula que se tem no julgamento pode significar tanto o exercício real ou possível do ente, e este exercício possível é chamado assim por causa de sua relação com o exercício atual ou real, que indica um ente concretamente existente fora da mente. Agora vamos explicar o que entendem os escolásticos pela expressão ente categorial. O que significa a voz ente categorial no contexto da filosofia escolástica e também em relação ao assunto que estamos tratando aqui. Bem, Aristóteles, no segundo livro das categorias, elenca 10 modos generalíssimos do ente, que ele chama de categorias. E depois de distinguir entre expressões vinculadas, como o animal é rápido, e expressões não vinculadas, como animal, ele afirma que as expressões sem vínculo significam substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão. E para exemplificar essas flexões, as expressões sem vínculo, ele diz, por exemplo, que substância é homem, quantidade 2 metros, 3 metros de comprimento, qualidade que ele é branco ou gramático, relação tomá-lo como maior ou menor ou médio, local no liceu, no fórum, tempo hoje, ano passado, posição deitado, sentado, posse, calçado, armado, ação, cortando, queimando, paixão, cortado, queimado. Eu vou ignorar toda a querela sobre como Aristóteles concebeu essa tábua das categorias. Na academia existem 2 interpretações sobre isso, uma interpretação lógico-linguística e outra interpretação lógico-ontológica. A primeira posição foi defendida no século XIX pelo Trendelenburg, um aristotélico alemão independente, que tentava mostrar que essa tabela de categorias foi forjada a partir de uma análise das formas da linguagem, ou seja, da gramática, do substantivo, do adjetivo, quantitativo, qualitativo e comparativo, do advérbio de lugar e tempo, do advérbio intransitivo e transitivo, dos verbos ativos e passivos, etc. Também a posição do Riley, segundo qual as categorias seriam tipos de respostas a certos tipos de perguntas, como o que, onde, como, etc. Eu vou ignorar essa controvérsia e tomarei como suposta a interpretação lógico-ontológica de Caetano e Santo Tomás, que foi modernamente defendida por aristotélicos independentes também, como o Hamelin, por exemplo, que defende que as categorias aristotélicas têm um duplo ângulo. Um ângulo que é lógico e outro ângulo que é ontológico.
o lógico, porque significam uma classificação de conceitos passíveis de serem coordenados em juízos. Ontológico, porque demarcam os modos ou flexões do ser real, né? Ou flexões reais do ser ou do ente. Então, as categorias ou predicamentos do ente são os conceitos supremos aos quais todos os predicados das coisas finitas podem ser reduzidos de alguma forma. Cada categoria é uma noção universal que abraça outras ideias menos universais relacionadas com ela. Por exemplo, a noção de corpo, de planta, animal, homem, etc., que se predicam de diversas coisas, se reduzem ao conceito ou categoria de substância. Então, cada categoria como um gênero supremo ou um gênero primeiro, debaixo do qual se coordena uma série de gêneros e espécies. Então, as categorias são modos de predicação derivados dos modos de ser, que são sempre instanciados pelos constituintes reais da substância, que envolve matéria e forma. Neste sentido, a lógica considera as categorias para predicação, ou seja, como predicáveis da primeira ou da substância finita e real. E nesse sentido, os predicáveis são universais de segunda intenção. E a metafísica considera as categorias ou predicamentos de forma absoluta, na medida em que eles existem ou são inerentes à substância primeira, né? Neste sentido, as categorias ganham um sentido, um vetor de universais de primeira intenção. Tem uma coisa interessante também sobre esse assunto. Não sei se vocês sabiam que, por exemplo, o Antônio Andreas, que foi um escotista muito famoso, ele, nos seus comentários da metafísica, na questão 7ª, no artigo 3º, ele defende que a diversidade do modo de predicação, sendo intencional ou mental, é causada pelo intelecto. Então, uma coisa interessante é que o Andreas, em relação a essa polêmica do modo de derivação dos predicamentos e etc., ele antecipa, de certa forma, um apriorismo das categorias. Isso é muito interessante, né? Isso aproxima de autores como Kant, por exemplo. E uma coisa interessante, enfim, talvez seja um tema de um próximo curso. Agora que vocês já estão mais ou menos ambientados em relação aos conceitos que cercam essa questão, eu posso finalmente introduzi-los no terceiro tópico desta aula, que envolve uma querela entre comentadores de Santo Tomás, entre Caetano versus Caprelo e Ferrara. Bem, a querela entre os comentadores é a seguinte: como está no título ou no tópico desta aula, do ente comum contraído nas 10 categorias. Ou seja, o ente transcendental, supraextensivo e comuníssimo, que se contrai, que se flexiona nas 10 categorias, ele significa mais propriamente ou principalmente o ato de ser ou a essência? Lembrando que a essência aqui significa aquilo pelo qual uma coisa é de forma determinada. Então, a noção de ente, que é plexa, que é um sínolo de essência e ser, ela se contrai mais para o ser ou mais para a essência? Ela se divide segundo as 10 categorias, segundo o ser ou segundo a essência? Esta é a querela que divide a escola de Santo Tomás, e nós temos gigantes dos dois lados, né? De um lado o cardeal Caetano, de outro Caprelo e Ferrara, que são basicamente os 3 maiores de todos os tempos da escola tomista. Os 3 com mais autoridade, os 3 com mais contribuições, e etc. Bem, eu vou explicar um pouquinho mais sobre esta polêmica para que fique ainda mais claro o ponto de divergência entre
ambos. A concepção aviceniana de ente como uma natureza comum, superuniversal, deixava de fora o ser e terminava o assumindo como algo superveniente e acidental à existência contingente. Então, para não admitir que o ser é um predicado acidental das coisas, os escolásticos introduziram uma distinção entre o significado de ente como um nome, idêntico ao significado do termo latino res, que se refere à essência ou realidade das coisas, e o ente como um particípio significativo do ato de ser. E essa distinção vocês já viram no começo da aula em relação ao ente como nome e ao ente como particípio, certo? Pois bem, Silvestre de Ferrara, um grande comentador de Santo Tomás, italiano, assim como o cardeal Caetano, em seus comentários à Suma contra os Gentios de Santo Tomás, no livro 1, capítulo 25, ele afirmou que o ente, tomado em qualquer um dos seus dois significados, não significa unicamente a essência ou quantidade das coisas, mas a essência e o ato de ser em sua habitude ou respectividade. Até aí está tudo mil maravilhas, né? O cardeal Caetano também concederia isso, como um bom tomista. Só que o cardeal Caetano não concederia o seguinte ponto. Ferrara argumentava também que o ente, como nome formal, significava diretamente não o ser, não o ato de ser, mas a essência. E neste sentido, o ser, como ato, seria conotado pela referência que ele faz em relação à essência. Então, a noção de ente comum, a noção de ente transcendental se flexionaria mais para a essência do que para o ser. O ser seria flexionado de forma indireta e conotada. E neste sentido haveria uma primazia, entre aspas, do caráter da essência sobre o caráter do ser. Esta sentença foi defendida por ninguém menos que João Caprelo, nos seus comentários das sentenças, a distinção oitava, a questão primeira. Ele expõe a mesma posição de Ferrara. Ele talvez seja o grande pai desta posição, né? Diego de Deza também no mesmo lugar, nos seus comentários das sentenças também defende a mesma posição de Caprelo. Pedro da Fonseca, o célebre Aristóteles português, no capítulo 2, questão 3 de seus comentários da metafísica, também defende a mesma tese de João Caprelo. O grande Araújo, no livro 4, questão 3, artigo 6 de sua metafísica, também defende a sentença de João Caprelo e Ferrara. Então, só pelos nomes é perceptível que, de fato, grande parte da escola de Santo Tomás acabou pendendo a esta posição. E muito por conta da autoridade e do mérito desses dois grandes comentadores de Santo Tomás, né? Tanto Caprelo como Ferrara. Só que, do outro lado, nós também temos outro gigante. Caetano, que se move na direção contrária de Caprelo e Ferrara neste ponto. Por quê? Ele vai argumentar que o que se entende pelo termo ente não precisa ser algo que é dito no mesmo sentido com respeito a tudo que é. Isto ele diz contra os escotistas, obviamente. Nem precisa ser entendido como um predicado quantitativo das coisas. E aqui ele se opõe, ainda que de forma fraca, à posição do Ferrara e do Caprelo. Para Caetano, o ser não é uma nota essencial e supercomum. Tampouco entra nas definições das coisas como um caráter superuniversal e indeterminado. E aqui, novamente, há um rechaço explícito da posição escotista. Mas, em relação à posição agora do Caprelo e do Ferrara, Caetano vai dizer que se apenas Deus é ente por essência, os entes criados não são nada além de entes por participação,
o ente como primeiro dos transcendentais é aquele que é significado pelo termo como particípio. E assim, apenas o ser, em seu sentido de particípio, é significativo, do ente na medida em que tem ser. E só nesse sentido o ente é conversível com o bem, que se constitui na linha do ato, pelo qual é perfectível e também é apetecível, segundo Caetano. Então, diferente de Caprelo e Ferrara, a preferência de Caetano pelo significado participial do termo ente como significativo do ente transcendental se explica por uma intenção expressa de destacar o ser como ato do ente. Enquanto, para a tradição metafísica essencialista, o essencial do ente é a essência. Mas não, o cardeal Caetano ratifica um ponto de vista oposto ao essencialista, que é que o mais formal da noção de ente não é a essência, mas sim o ato de ser. Então, esta essencialidade da essência consiste em sua habitude ao ato de ser na medida em que, de acordo com sua essência, cada coisa tem o ser e não o oposto. Então, Caetano se coloca na exata antípoda dos argumentos de Caprel e Ferrara em relação a essa questão e toma uma postura radicalmente anti-essencialista sobre a noção de ente, o que é algo muito surpreendente, especialmente por conta de algumas críticas que vocês vão ver que justamente acusam Caetano daquilo que ele sempre combateu. Mas isso nós veremos logo mais. Agora nós vamos ver o argumento de Caetano nos seus comentários ao De Ente Essência, capítulo 4, onde ele expõe o seu argumento para a posição de que a noção de ente transcendental se converte mais propriamente e principalmente para o ser do que para a essência. Vejamos então o argumento de Caetano, que está, repito, no capítulo 4 dos seus comentários ao De Ente Essência de Santo Tomás. É um longo argumento, então eu busquei sintetizá-lo um pouco e agora eu vou ler para vocês e assim vocês também podem tirar suas respectivas conclusões do argumento. Vamos lá? Abre aspas. O ente que se divide nas 10 categorias, que se converte com o bem, é transcendental, porque o bem é propriedade do ente, portanto deve ser convertido com ele. Mas o ente que se converte com o bem é aquele que significa o ser, portanto, o ente que é transcendental é aquele que significa o ato de ser. Confirmação da menor do argumento. Bom é o que pode ser apetecido. Mas apenas o que existe ou o que tem ser pode ser apetecido. Portanto, o bem só se converte com o ente que existe. Além disso, Santo Tomás, na prima parte da Suma Teológica, questão 5ª, artigo 6º, também no De Veritate, questão 1ª, artigo 1º, diz que a criatura não é boa segundo a sua essência, assim como não é ente segundo a sua essência, da qual se pode deduzir que o bem se converte com aquele ente que não se diz das coisas de acordo com a essência. Mas esse ente é aquele que significa o ser e, portanto, o ente que denota o ser será transcendental e, portanto, dividido nas 10 categorias, logo, etc. Este é o argumento do cardeal Caetano sobre essa questão, um bom argumento que foi defendido por grandes metafísicos como o próprio João de São Tomás. Então, agora nós podemos ir para a reta final desta aula, que envolve justamente uma questão que está conectada a esta, que é a questão do suposto essencialismo do cardeal Caetano nas críticas de Etienne Gilson.
Falando em Etienne Gilson, vamos então às suas críticas ao cardeal Caetano e ao seu suposto essencialismo. É provável que Etienne Gilson seja o maior inimigo do cardeal Caetano no século XX. Não houve quem, na França pelo menos, produzisse tanto material, seja em livros, seja em artigos, contra a exegese ou a interpretação do cardeal Caetano de vários pontos cruciais do tomismo. Etienne Gilson sempre se colocou numa atitude crítica à exegese tradicional da escola tomista, e essa exegese tradicional geralmente é representada pela figura do cardeal Caetano. Daí que Etienne Gilson seja talvez o maior inimigo de Caetano no século XX. Talvez não seja o mais sofisticado, mas certamente foi o que fez mais barulho e também o que produziu mais. Mas antes de entrar no mérito da questão e também nas críticas de Etienne Gilson ao cardeal Caetano, ou a crítica de Etienne Gilson ao cardeal Caetano, eu gostaria de comentar sobre 3 tipos de comentadores de Santo Tomás que surgiram do século XIX pela encíclica Aeterni Patria de Leão XIII em diante. Pois bem, existem os comentadores de Santo Tomás que são comentadores de escola, que geralmente estão no latim e que poucos conhecem, e entre os principais estão João Caprelo, Caetano, Francisco Silvestre de Ferrara, que são os 3 maiores de todos os tempos, seja em autoridade, seja em dominância, seja em relevância. Esses são os 3 tomistas que têm a autoridade, que têm a chancela da tradição tomista de não só repetir o que Santo Tomás disse, de não só explicar o que Santo Tomás disse, mas também desenvolver o que Santo Tomás disse e ensinou para âmbitos que Santo Tomás mesmo não levou. E esses são os comentadores do chamado tomismo clássico ou tradicional, né? Ou também chamado tomismo de escola, que comentaram as obras de Santo Tomás. Então, por exemplo, João Caprelo comentou trechos dos comentários da sentença de Santo Tomás, o cardeal Caetano comentou a Suma Teológica, Francisco Silvestre comentou a Suma contra os gentios. A segunda classe de comentadores são aqueles que seguem o movimento de retorno às fontes. E o que é este movimento de retorno às fontes? Bem, foi um movimento que surgiu no século XX, especialmente na França, de retorno da teologia católica nas suas fontes mais remotas e primitivas, como, por exemplo, a patrística. Essas fontes estariam sendo supostamente negligenciadas pela teologia escolástica, então este movimento surgiu para retomá-las, e foi um movimento que acabou afetando também a filosofia tomista e a escola tomista na França, né? Com o impulso da encíclica Aeterni Patria de Leão XIII, o movimento de retorno às fontes acabou sendo meio que atraente para alguns tomistas, e foi atraente, por exemplo, para tomistas como o Gilson, o Delubar, o Montagnes e tantos outros, que priorizavam, acima de tudo, o retorno a Tomás diretamente, isto é, pelos seus próprios textos, e não ao Tomás, entre aspas, pelas lentes dos comentadores. Inclusive é dessa tendência que surge aquela famosa frase que hoje em dia é um ditado, né? Que diz assim: uma coisa é o tomismo de Santo Tomás, outra coisa é o tomismo dos tomistas. É uma frase que surge neste contexto, num contexto onde se contrasta supostamente um Tomás dos tomistas e um Tomás puro, um Tomás
histórico, que não tem nada a ver com esse Tomás meio distorcido dos tomistas, né? Há também um grupo de comentadores, e esses não são franceses geralmente, foi um movimento que surgiu mais na Espanha e também um pouco na Itália, que são os comentadores que buscam seguir a interpretação / exegese tradicional do tomismo, geralmente encabeçada, sobretudo, pela figura do cardeal Caetano, na neoescolástica. E entre os principais representantes dessa corrente estão, por exemplo, o Francisco Cânons Vidal, que é um tomista da Escola Tomista de Barcelona, o Ramon Orlandis, o Gredit, o Grenet, o Garrigou Lagrange e outros. E eles geralmente entram em polêmica, em querelas, por assim dizer, com o pessoal do Retorno às Fontes e vice-versa. Então, alguns até se valem do método de retorno às fontes para confirmar, nesse caso, a exegese tradicional da escola. Então, essa questão do retorno às fontes é como se fosse uma faca de dois gumes, porque uns usam essa iniciativa para negar a exegese dos tomistas tradicionais e outros usam para confirmar essa exegese e até mesmo para desenvolvê-la e ampliá-la para outras doutrinas que esses comentadores mesmos não ampliaram, né, não desenvolveram. E é claro que existem também comentadores que estão ali no meio do caminho, né, entre o segundo e o terceiro grupos, que são, por exemplo, um Santiago Ramírez, um Maritain. O Santiago Ramírez tinha críticas a setores da exegese tradicional, entre aspas, do tomismo. Era um crítico do cardeal Caetano em relação à analogia doente, o que nós veremos nas próximas aulas. Mas, ao mesmo tempo, ele buscava aproveitar ao máximo as contribuições dos comentadores em assuntos que supostamente não conflitavam com o seu pensamento. O Santiago Ramírez era bem assim, ele era muito erudito na escola tomista, né? Conhecia bastante comentadores e etc. O Maritain é a mesma coisa, né? Foi muito influenciado por Caetano em relação ao seu humanismo, desenvolve algumas teses de Caetano de forma um tanto duvidosa, mas é influenciado por ele, é influenciado por João de São Tomás na lógica e etc. E de qualquer forma, ele acaba, ao mesmo tempo, tendo uma certa aproximação com esses personagens da nova teologia, e então ele fica ali numa linha tênue entre o primeiro grupo e o segundo grupo. Entrando agora nos méritos da crítica de Etienne Gilson ao cardeal Caetano, Etienne Gilson critica o cardeal Caetano por um motivo simples, especialmente em relação ao tema que nós vamos abordar agora. Em relação ao tema doente, da metafísica e etc., Etienne Gilson critica o cardeal Caetano por se valer dos seguintes termos, especialmente no seu comentário ao De Ente Essência de São Tomás, que são existência atual e ser cogitativo. Esses termos o cardeal Caetano usa, por exemplo, no capítulo 5º, questão 12, e também no capítulo 1º, questão 2ª, dos seus comentários ao De Ente Essência de São Tomás. Também faz uso outras vezes, especialmente do termo existência atual. E esses dois termos, que parecem simples, foram suficientes, por exemplo, para Etienne Gilson, numa carta ao padre Delubat, dizer que o cardeal Caetano, na verdade, e os seus comentários, são corrupções de Santo Tomás e não representam de nenhuma forma o seu pensamento. E por que esses dois simples termos são, para Etienne Gilson, corrupções de Santo Tomás e representam um perigo tão grande à sua doutrina? Bom, ele responde isto no seu livro
chamado O Ser e os Filósofos, onde na página 110 ele vai esclarecer que, na verdade, esses dois termos surgiram em Avicena, especialmente em relação à sua doutrina da essência, e depois surgiria também no outro personagem já escolástico chamado Henrique de Ghent. Ambos fazem uso desses termos e ambos pendem a certo essencialismo, né? Por exemplo, Avicena e também alguns discípulos do Henrique de Ghent defendiam que a essência é independente do ser. E o ser da essência, de alguma forma, não depende de nenhuma atualização e não depende de nenhuma realização em algum indivíduo concreto para ser ou para ter o que tem, o ser da essência ou o ser cogitativo. Essa opinião também foi confirmada pelo Cornélio Fabro no seu livro Da Essere ao Existente. Na página 419 ele também vai dizer a mesma coisa, que essa noção surgiu em Avicena, que depois apareceu em Ghent, e que ambos incorrem mais ou menos nos mesmos problemas, num essencialismo exacerbado. E em relação a São Tomás, que sempre colocou uma certa primazia no ser, assumir uma tese formalmente aviceniana, formalmente influenciada, por exemplo, por autores como Ghent e Escoto, porque essa também é uma acusação de Eugênio Gilson. Ele diz que o cardeal Caetano adota esses termos também por influência dos escotistas. Isto acabaria gerando um grave detrimento da doutrina de Santo Tomás e da sua concepção de ser, que é, para Fabro, o cume da metafísica tomista, e também para Etienne Gilson. Então é por isso que Etienne Gilson e Cornélio Fabro são tão críticos do cardeal Caetano, especialmente em relação à noção de ser, ou à noção de ente, porque ele supostamente teria apelado a uma noção que surge na canteira de Avicena, que depois aparece em Ghent, e que depois aparece em Duns Scott, e que depois é desenvolvida pelos escotistas, especialmente por Antônio Trombetta, e o cardeal Caetano, no meio deste debate, acaba apelando ao léxico técnico do adversário, que seria conceder o seu ponto de vista de alguma forma, e o que seria prejudicar a doutrina de Santo Tomás por tabela. Pois bem, há um problema nesta crítica, na crítica de ambos, que é, primeiro, se esquecer de toda a trajetória do cardeal Caetano, seja em relação aos seus comentários ao De Ente Essência de Santo Tomás, até aos seus comentários da Suma Teológica, onde o cardeal Caetano já está mais maduro, até a sua visão em relação, por exemplo, à polêmica que eu aqui expus contra Caprelo e o Ferrariense. O cardeal Caetano adotou, frente a estes comentadores, uma postura extremamente anti-essencialista. A noção de ente, lembremos, se converte ou se diz mais propriamente do ser do que da essência. A essência é conotada de forma indireta, mas quem é denotado de forma direta é o ato de ser, não a essência. E o cardeal Caetano é o único dos grandes comentadores que insiste neste ponto. Este é o primeiro erro de Cornélio Fabro e também de Etienne Gilson, de ignorar, por exemplo, a visão do cardeal Caetano em relação à contração da noção de ente para a essência ou para o ser.
Se eles conhecessem bem esta querela, saberiam, por exemplo, que o cardeal Caetano adotou uma posição extremamente anti-essencialista e que impossibilitaria qualquer forma de univocidade ou noção quiditativa indeterminada que depois surgiria em decorrência das posições de João Caprelo e do Ferrariense na escolástica posterior. O segundo erro da análise de Etienne Gilson, neste livro Os Serios Filósofos e também do Cornélio Fabro, especialmente no seu artigo O Obscurecimento do Ser na Escola Thomista, um artigo em francês que foi publicado na Revue Thomiste. O segundo grande erro é achar que essas noções que o cardeal Caetano tem e utiliza são sacadas diretamente ou dos escotistas, ou de Henrique de Ghent, ou de Avicena. Mas eles esqueceram de uma fonte muito mais próxima a quem Caetano bem conhecia. Esta fonte se chama João Caprelo. Sim, João Caprelo, nos seus comentários às sentenças, faz um uso explícito desta terminologia, isto é, do ser essencial ou do ser cogitativo e da existência atual. Então, teria João Caprelo de alguma forma concedido o ponto de vista de Henrique e daqueles que seguiam mais ou menos Avicena? É claro que não. A questão é que tanto João Caprelo como o cardeal Caetano, eles filtram essas noções e tentam compatibilizá-las com a noção e com a metafísica thomista, tanto em relação à noção de participação, como também à noção de ente e etc. Então, não é como se essas noções não tivessem sido filtradas desde antes por autores como João Caprelo, por exemplo. E o cardeal Caetano faz um segundo uso e uma segunda filtragem, entre aspas, dessas noções, porque agora ele afasta completamente o essencialismo de João Caprelo e estabelece a primazia do ser em relação à noção de ente. E a crítica de Etienne Gilson de que o termo existência atual seria basicamente uma espécie de obscurecimento da noção de actus essendi, já que a noção de existência seria confundida com a noção de ato de ser, isto é, um efeito do ser seria confundido com o próprio ser. Esta objeção também é muito fácil de dissipar à vista do que nós já vimos até aqui. Porque João Caprelo também fazia um uso dessas noções, também muitas vezes tomava o ser como o ser atualmente existente ou a existência atual, e nem por isso ele confundia a função fática do ser com o próprio ser. Então, o que quer dizer o cardeal Caetano com a expressão existência atual? Ao tomar essa expressão nas suas obras metafísicas, estaria o cardeal Caetano confundindo a existência fática, o estar fora de suas causas, com o ato de ser thomista? Eu respondo que não. Por quê? Voltando à forma que João Caprelo utilizava essas noções, especialmente a noção de existência atual, para João Caprelo, o ser ou a existência atual, ela é o próprio ato de ser que tem dupla função. A primeira função é transcendental, enquanto ato entitativo de outro coprincípio transcendental, que é a essência.
Então esta é a primeira função do esse. Uma função transcendental enquanto ato entitativo de um princípio potencial chamado essência. A outra função é fática, predicamental, que se refere não exatamente ao ato entitativo, mas sim ao fato de o ato entitativo por si ocasionar na essência a existência, isto é, o esse indica não só o ato entitativo da essência, mas também um efeito próximo que é fazer a essência existir de forma atual, fazê-la presente na realidade objetiva e etc. Então, existe uma dupla função nesse sentido, uma função fática e uma função transcendental, e quando o cardeal Caetano emprega o termo existência atual, ele, na verdade, está fazendo o mesmo uso que outrora fizera João Caprello em relação ao ato de ser e à essência. Quando o cardeal Caetano fala de essência ou de ser cogitativo, e que para o Gilson não é exatamente um problema em si, mas especialmente em relação à existência atual. Quando o cardeal Caetano fala de existência atual, ele está falando do ser da existência atual. E neste sentido, está falando que a existência atual envolve tanto um caráter entitativo, já que o ato de ser completa a essência, como também como um ato fático, porque não só completa a essência, mas como a faz estar presente na realidade, a faz estar fora de suas causas e formalmente fora do nada, como diziam os escotistas. Então, quando, por exemplo, o João Caprello e também o cardeal Caetano se valem da expressão existência atual, no lugar do termo ser, eles apenas querem indicar duas funções do ser. Uma função se dá como ato entitativo, que o cardeal Caetano jamais ignorou, quando, por exemplo, nos seus comentários da Suma Teológica, diz explicitamente que o ser é ato ou atualidade de todas as formas e de toda a natureza. E neste sentido ele repete São Tomás, né? Ou quando ele diz, por exemplo, que o ser é a máxima perfeição, ou quando diz que o ser é a máxima formalidade, basta ver, por exemplo, o que ele diz na Prima Pars, na questão 7ª, no artigo 1º, ele manteve sempre as mesmas linhas de Santo Tomás em relação a essa perfeição transcendental que é o ser. Sempre defendeu que ela era analógica, transcendental, íntima, suprema, última, primeira e etc. Nunca defendeu a bobagem, por exemplo, que dizem de que o ser seria acidental, a essência, que seria justamente a cair na posição de Avicena que o cardeal Caetano sempre combateu. Pelo contrário, ele está no extremo oposto da posição de Avicena e adota a posição mais radical em relação ao essencialismo, que é justamente tomar o ser como primaz na contração da noção de ente entre ser e essência. Diferente do que fez, por exemplo, João Caprello e o ferrariense, Soto, Pedro da Fonseca e outros, o cardeal Caetano se mantém dentro da linha do ato de ser, mantendo a sua primazia, mantendo a sua nobreza e etc. Então, repetindo mais uma vez, quando o cardeal Caetano se vale da expressão existência atual, ele se remete de forma imediata ao seu mestre, entre aspas, remoto, que foi João Caprello. João Caprello também se valia desses termos já filtrando a metafísica essencialista que de alguma forma o cercava,
e, uma vez filtrado, o uso destes termos se dava de acordo com a metafísica de Santo Tomás, e o cardeal Caetano faz uma segunda filtragem desses termos, ampliando ainda mais o escopo desta primazia do ser e, ademais, valendo-se de expressões semelhantes, sim, mas tendo em conta a sua filtragem em relação às noções capitais da metafísica atomista. Quando o cardeal Caetano emprega o termo existência atual ao invés do termo ser, que é o que gostariam tanto Fábio como Gilson, ele está apenas indicando essas duas funções do ser. E neste caso está insistindo mais na segunda, que é estar presente aquela essência na realidade objetiva, ou fazê-la existir atualmente, que é a função fática do ser. Então não há nenhuma confusão, não há nenhuma deturpação e tampouco algum obscurecimento do ato de ser. O cardeal Caetano sempre esteve nas antípodas da posição que acusavam ele, especialmente Tim Gilson, que empregava ao pobre cardeal a pecha de essencialista e que só não foi tão responsável, por exemplo, pela suposta decadência da noção de ser tomista como foi Francisco Soares. Esse sim talvez seja o grande vilão na perspectiva tanto fabriana como gilsoniana. Mas enfim, essas são as duas críticas que geralmente fazem ao cardeal Caetano, primeiro por usar um vocabulário, um léxico técnico que na verdade surgiu numa escola adversária. A outra crítica é acusar que essas expressões acabam causando um grave prejuízo à metafísica atomista, e não, elas são e foram filtradas pela Escola de Santo Tomás e foram filtradas tanto por João Capello como também pelo cardeal Caetano. O Cornélio Fábio também gosta de dizer que os escolásticos esqueceram da noção de participação. O cardeal Caetano jamais a esqueceu, sempre a utilizou, especialmente para falar da criação, né, do mundo e da causalidade divina e etc., porque é uma linguagem presente em São Tomás. O padre Norberto Del Prado, no século XIX, mostra muito bem que o cardeal Caetano e a escola de Santo Tomás sempre esteve muito ciente da noção de participação e todas as suas implicações. E o tomismo intensivo do Cornélio Fábio, apesar de ter sim os seus pontos altos, e certamente é muito aproveitável, e o Cornélio Fábio, tanto Cornélio Fábio como Gilson são autores competentes, não estou aqui duvidando da competência de nenhum dos dois, mas as suas críticas são de fato injustas e, a meu ver, passam longe de acertar o alvo. Chegamos finalmente ao último tópico desta aula, depois de expor brevemente as críticas de Gilson e Cornélio Fábio à concepção de ente do cardeal Caetano. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu resolvi tratar as objeções de ambos de uma vez só, até porque ambos concordam que o cardeal Caetano teria sido um dos personagens que seria responsável pelo suposto obscurecimento da noção de ser na escola tomista. Ambos acabam errando em alguma medida, mas enfim. Em relação ao último tópico, que envolve a influência do cardeal Caetano na escolástica posterior, que também significa um triunfo de Santo Tomás, eu tenho um artigo chamado De Caprello a Cornélio Fábio. Neste artigo eu narro alguns acontecimentos altos, alguns acontecimentos marcantes da Escola de Santo Tomás, as suas dificuldades até o seu triunfo, especialmente por conta
de personagens como João Caprelo e Caetano. E num certo momento eu digo, durante o curso do texto, que é graças a João Caprelo que a Escola de Santo Tomás ressurgiu, porque até então ela estava supostamente sobrevivendo por aparelhos. Só que hoje eu diria, na verdade, que é graças ao Cardeal Caetano que a Escola de Santo Tomás renasceu e depois foi tão dominante em Salamanca, em Évora, em Coimbra, em tantas universidades católicas. É graças ao Cardeal Caetano. Porque, pensando em termos de influência, talvez João Caprelo seja insuperável. É o príncipe dos tomistas, como dizem. Mas, em termos de ditar tendências na escolástica, eu creio que o Cardeal Caetano tenha sido maior do que João Caprelo. Porque, veja, antes do Cardeal Caetano, por exemplo, os escolásticos costumavam comentar as obras de Aristóteles. Então, em Padova, por exemplo, se comentava o De Anima. Em outras universidades se comentava a física. Em outras, a metafísica, e etc. Mas, depois do Cardeal Caetano e dos seus comentários à Suma Teológica, a sua influência foi tal que, depois dele, os escolásticos pararam de comentar Aristóteles e foram diretamente à Suma Teológica. E perceba que a influência do Cardeal Caetano não se limitou apenas à ordem dominicana. Não foram apenas dominicanos que comentaram a Suma Teológica, como, por exemplo, Vitória, como, por exemplo, Banhas, mas também mercedários como Zúmel, como Jerônimo Pérez, carmelitas, jesuítas como Francisco Soares, Gabriel Vasques e tantos outros. A sua influência foi tamanha que, a partir dele, a escolástica começou a andar segundo um novo ritmo, segundo uma nova tendência que agora tinha Santo Tomás como o alvo. E a sua influência, repito, se estendeu tão longe que alcançou até mesmo inimigos, que alcançou até mesmo ordens adversárias de Santo Tomás. Em Salamanca, Santo Tomás foi reinante. Em Évora foi reinante. Em Coimbra, com Manuel de Góes, com Sebastião do Couto, com Cosme de Magalhães, Santo Tomás foi dominante. E em cada tratado sempre aparecia um tal Cardeal de Gaeta, comentando e sendo utilizado como autoridade em questões de metafísica, lógica e etc. Este é o Cardeal Caetano. Este é o seu triunfo, que, neste caso, significa também um triunfo de Santo Tomás. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Vocês podem mandar suas dúvidas no grupo do WhatsApp do curso, que eu vou respondê-las. Espero que tenham gostado e que depois também confiram os materiais que eu vou deixar no drive do curso. E até a próxima aula e fiquem com Deus.